Muito obrigado. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa e a todos que estão nas redes sociais. Então, vamos começar o nosso trabalho. Temos mais 2 recadinhos. Um que nós temos pacotes de pão de queijo à venda ali na nossa lanchonete por R$12. O pacote vem com 11 unidades. Quem se interessar é do pão de queijo Forno de Minas. E nós temos uma ação entre amigos que está sorteando uma Smart TV LED de 32 polegadas e cada cupom custa R$10. Quem puder participar é só comprar o cupom também na nossa livraria. Então, agradecidos estamos mais uma vez por estarmos aqui todos, né? E vamos começar o nosso trabalho, já nos posicionando de uma maneira mais confortável, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos, nossos corações a esses mentores queridos, que há muito tempo já estão aqui na nossa casa, preparando esse ambiente, preparando esse trabalho, para nos trazer o conforto lenitivo que tanto necessitamos e a que viemos buscar. Então, que Deus esteja conosco e que nessa noite a prece de abertura o Antônio Pieri vai fazer por nós, a mensagem vai ser lida pela Sandra, o Evangelho a Vera Lúcia, a palestra de hoje é sobre o livro Pontos e Contos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, e quem vai fazer a palestra, quem vai falar sobre o livro, é o nosso amigo Isaac. As vibrações serão feitas pela Leila e a prece final pela Laurice. Que tenhamos um ótimo trabalho e que Jesus nos abençoe. E assim, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aqui estarmos em comunhão com o nosso mentor, com os mentores da Casa de Paz e Amor, do nosso querido trabalho de quarta-feira. Que possamos estar de corações e mentes abertas para entender, compreender o que o nosso companheiro Isaac preparou para nós sobre o livro do mês. E que assim possamos cada vez mais aprender sobre essa doutrina que nos guia, essa doutrina que nos serve de luz e que cada vez mais nos aproxima dos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Deus quer a nossa cura e libertação. Creia nisso com sinceridade. Deus está louco para fazer um milagre em sua vida. Mas para isso ele precisa que você crie condições para o socorro divino. Por isso, por mais difícil que seja a sua situação, não pare de andar. Caminhe adiante realizando tudo o que está ao seu alcance, para equacionar as dificuldades de agora. Que você decrete o fim da queixa e da reclamação, que largue o comodismo e o medo, e se movimente firme e confiante na renovação do seu destino, a partir da renovação de si mesmo para o melhor que Deus quer de você. Convença-se de uma coisa: ninguém melhora a vida sem se melhorar primeiramente. Deus está olhando para você neste momento e observando o que você fará a partir de agora. Boa noite a todos. Instruções dos Espíritos. O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral,
primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Boa noite a todos. É uma alegria, é um prazer estar novamente com vocês para estudar, desenvolver mais um capítulo do Evangelho. Embora vamos falar do livro do mês, o livro do mês tem a ver também com o Evangelho. E o livro do mês de março é o livro Pontos e Contos. E esse livro, ele tem diversas histórias que nos causam bastante reflexões. Tem diversas histórias também que nos emocionam muito, porque ao lê-las, nós parece que estamos revivendo, parece que estamos dentro da história. E aí, nós nos comunicamos com ela, e ela se comunica com a gente também, e nos mostra como nós temos que proceder diante das dificuldades da vida, das nossas provas e das nossas expiações. Então, eis aí o valor da mensagem espírita, o valor do livro espírita, que ele sempre nos induz a ter bons pensamentos, boas palavras e boas atitudes também. Então, é um livro de cabeceira, e ele está em desconto, com desconto na livraria, o livro do mês. Também, este livro ele contém várias histórias da época que Jesus esteve aqui conosco. E aí nos emociona muito mais, porque são os olhos do passado que vêm até o presente nos mostrar como Jesus tratava as pessoas daquela época com tanto amor, com tanto carinho. E ele continua nos tratando com o mesmo amor, com o mesmo carinho, até nos dias de hoje. Esse livro, ele foi escrito em Pedro Leopoldo, a 3 de outubro de 1950, pelo espírito Humberto de Campos, usando o pseudônimo de Irmão X. Não mudou aqui. Vai ter que mudar. Vamos ver aqui. Muda para mim, por favor. Opa. Isso, agora foi. Pelo Irmão X, também conhecido como o repórter da vida espiritual. Esse livro foi escrito através das mãos abençoadas e das mãos mediúnicas do nosso querido Chico. E esse livro, embora ele tenha sido escrito há tanto tempo, ele é atual até nos dias de hoje, porque todas as suas histórias, elas trazem ensinamentos do Evangelho do Cristo, da doutrina dos Espíritos.
que é a mesma coisa. Então, os ensinamentos do Cristo, ele nunca se desatualiza, porque a verdade, ela é eterna, ela nunca morre, a verdade. E eu escolhi, dentro de tantas histórias belas desse livro, uma mensagem que eu acho que todos nós precisamos. É uma mensagem que ela fala ao nosso coração. É a mensagem agora funcionou, da paciência. Porque eu acho que a paciência, todos nós precisamos. Uns mais, outros menos, mas todos precisamos. Tanto pessoas encarnadas como desencarnadas. Porque a paciência, ela vai fazer com que nós adquiramos, que nós conquistemos a nossa paz interior. Não é à toa que fala que paciência combina com paz. Paciência, a ciência da paz. Não é assim que se fala? Então, a paciência, ela vai também combinar bastante com a palavra perdão. Porque o perdão é uma forma de caridade. Ou melhor dizendo, o perdão é a caridade mais pura. Porque ele purifica-nos, ele tira de nós toda a mágoa, todo o ressentimento e nos deixa mais leve, para que nós possamos viver mais alegremente e também viver com uma vida mais fraternal. E hoje eu gostaria de conversar a respeito dos pequenos perdões que nós podemos realizar no nosso dia a dia. Por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, aonde nós sentimos que lá existem os nossos maiores desafios. Então, os nossos problemas nestes lugares requerem um pouco mais de atenção para nós. Eu fico imaginando e refletindo que, se nós exercitarmos o perdão, nós vamos diminuir os melindres e os ressentimentos que nós sentimos no dia a dia. Porque esses melindres, eles têm o peso que nós damos a ele. Os nossos problemas, eles têm o peso que nós damos a ele. Então, se nós verificarmos os problemas que nós tínhamos há 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos atrás, e compararmos com os problemas que nós temos hoje, nós vamos verificar que esses problemas, eles diminuíram bastante, ou até desapareceram. É que o tempo, a nossa vida, ela passa muito rápido, rapidamente. E nós vamos vivendo e vendo os anos e os meses passar muito rápido. E quando nós olhamos para trás e vemos os nossos problemas, nós sentimos que gastamos muita energia, que nós damos muita atenção a eles, e uma atenção até desnecessária. Nós empregamos energias preciosas que, de certa maneira, deixamos que a raiva e a intolerância, a impaciência, dominassem os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por isso que os nossos problemas tomaram uma dimensão tão grande. O que era para ser uma pedrinha, virou uma montanha. Então, o que seria aconselhável termos consciência é que a nossa vida, ela é linear, ou seja, nós encarnamos e desencarnamos. Encarnamos outra vez e desencarnamos. E a vida é uma consequência também das nossas atitudes. Hoje, nós estamos colhendo aquilo que lá atrás nós plantamos ou semeamos. Então, aquele chefe, aquele colega de trabalho, que nós temos alguma desavença, algum aborrecimento,
são as mesmas pessoas que lá no nosso passado longínquo, nós causamos aborrecimento, nós causamos problemas, ou, de alguma forma, nós influenciamos para que hoje existam esses conflitos no trabalho. Aquele filho de hoje, que nos causa tristeza e preocupação, é o mesmo filho, é o mesmo espírito que lá no nosso passado distante, nós causamos tristezas e preocupações também pelas nossas condutas que não foram muito assertivas, condutas que não foram tão legais assim. E hoje nós estamos juntos para aparar as arestas. Aquele casal, aquela esposa, aquele marido, que hoje vivem situações, problemas de difícil solução, são os mesmos pares que no passado também colaboraram de alguma forma para criar essas situações, problemas. E hoje reencarnam juntos para poder reaprender a amar. Então, se nós tivermos esta ótica em relação aos problemas, nós vamos ter eles um pouco diminuídos. Então, notem que as nossas relações, elas se juntam, elas se formam por sintonia de compromissos. Temos compromissos uns com os outros, várias espécies de compromissos. E dentro desses compromissos, todos nós sentimos que uns são dolorosos, difíceis de serem vividos, são doídos. E a gente pergunta então, por que será que essas desavenças, por que será que essas provas e esses desafios estão sempre pertinho da gente? Estão no trabalho ou então no ambiente familiar? Porque, se eles estivessem longe, será que nós teríamos a iniciativa de procurar estas pessoas, de procurar essas situações conflitantes, reaproximarmos dela, perdoar e estar disposto a amar? É uma pergunta que fica, né? Então, como Deus, Criador do universo, onde tudo funciona na mais perfeita harmonia, Ele fez as coisas assim, pertinho da gente, para que a gente possa, pouco a pouco, destrinchar, resolver, perdoar e amar. E para que essa prova, para que os desafios da vida possam ser mais leves, mais toleráveis, Deus, Ele nos enviou as suas leis, que estão escritas no Evangelho e vivenciada pelo Cristo. Estão também na doutrina dos Espíritos, como é conhecida a doutrina libertadora, a doutrina consoladora. E no meio de todos esses ensinamentos, está um ensinamento muito importante para nós, que é o ensinamento da paciência, como eu falei. O ensinamento da paciência, ele é fundamental para que nós possamos vencer todos os nossos desafios. E eu gostaria de contar uma história, uma pequena história desse livro, que fala sobre o desafio da paciência. Inclusive, ele é intitulado A Prova da Paciência. E eu vou contar para vocês agora, mas não vai estragar o prazer da leitura desse livro, porque além dessa história, tem mais outras tantas histórias que nos levam a tantas e tantas outras reflexões. Então, a prova da paciência, ela começa mais ou menos assim. Leonarda, ela vivia no plano espiritual. E naquele dia ela recebeu um grande presente. Ela soube que iria reencarnar novamente. E ela ficou extremamente feliz. E também a sua mentora, a sua anjo protetora,
ela também ficou extremamente feliz. E aproveitou a ocasião para falar-lhe que ela deveria aproveitar essa atual existência que ela ia viver de maneira integral, porque no plano espiritual ela havia angariado vários valores para si, mas a paciência, a virtude da paciência ainda deixava a desejar. A paciência, ela precisava adquirir mais, e justamente a sua impaciência estava obscurecendo as outras conquistas que ela tinha realizado até aquele momento. E que ela aproveitasse o máximo, porque as provas que ela ia ter, os desafios que ela ia ter, principalmente na família, seriam a sua professora e a sua mestre ideal para que ela pudesse aprender a lição. E Leonarda, ela escutava atentamente o que a sua mentora falava, tentando absorver o máximo e guardar na sua consciência para que ela pudesse usar todas essas informações quando ela reencarnasse. E a sua mentora, muito perspicaz, sentindo isso, continuou a falar ao seu coração. Falou assim: Leonarda, para que nós possamos adquirir a paciência, nós não devemos exigir justiça de ninguém. Temos que ser justos com todo mundo, mas se exigirmos justiça, estaremos sendo desonestas conosco mesmo, porque no passado nós também fomos injustos com as pessoas. Então, para adquirir a paciência, procuramos seguir os ensinamentos do Mestre, que durante toda a sua vida que ele esteve aqui, ele foi bom com todo mundo. E nos momentos mais difíceis que ele viveu, ele nunca exigiu nada de ninguém, embora tenha sido bom com todos. Então, minha filha, exija somente de você, jamais dos outros. Exija de você o crescimento moral e a conquista das virtudes. E que se você conseguir fazer isso, quando você voltar para o plano espiritual, você vai ver, você vai voltar muito mais feliz e completa. E Leonarda, ela ficou impressionada com tudo aquilo. Passado algum tempo, ela começa a reencarnar novamente aqui, na carne, trazendo na sua consciência todas as provas e as expiações que ela ia passar. Sempre baseado naquele ditado, que Deus não coloca um fardo maior e mais pesado do que a pessoa pode carregar. E foi assim que ela reencarnou. Quando era criança, ela se mostrou uma criança muito inteligente e carinhosa, mas ela também tinha um gênio muito forte. E assim ela viveu. E quando ela passou a época da adolescência, o plano espiritual a convocou para as provas que ela iria passar. Então, ela se casou com Cristóvão, que era um marido bondoso, carinhoso e religioso. E teve filhos também. Porém, nos primeiros problemas e desafios que ela começou a enfrentar, no âmbito familiar, na relação com o marido e com os filhos, ela logo se desequilibrou completamente e ficou muito atormentada. E passados esses problemas, ela chorava angustiada, dizendo que havia se arrependido da sua atitude. Mas, quando apareceram novas ondas de desafios e de problemas, ela voltou novamente a se desestruturar, a ficar irritada e a reclamar com tudo. E assim ela foi levando a vida dela, de tropeço em tropeço. Os seus pensamentos parece que nunca se acalmavam. Ela era incapaz de pensar com serenidade para tentar resolver os seus problemas. E em tudo ela via um ponto negativo.
ela não conseguia ver nenhuma luz no final do túnel para que ela pudesse se acalmar. Quando uma pessoa dizia para que ela procurasse uma religião qualquer para se acalmar, quando ela iria procurar uma religião que mais lhe agradasse, e ouvia que a dor fortalece a alma, ela logo pensava, a minha alma deve ser muito forte, porque na minha vida eu só tenho dores. E assim os anos foram passando, e ela foi levando a vida desse jeito. E a consequência disso é que seus filhos foram crescendo muito desorientados. O marido ficou triste porque ele não conseguia desabafar com ela, não havia clima, e a casa sempre estava desestruturada também. Verdade seja dita, que também ela conquistou muitos valores na vida dela. Ela aprendeu muitas virtudes, porque em toda encarnação nós sempre aprendemos. Todos nós aprendemos a cada encarnação. Porém, a lição da paciência, ela não conseguiu desenvolver quase que nada. E assim, ela passou por um período de doença e desencarnou novamente. E quem foi recebê-la no plano espiritual foi a sua mentora, o seu anjo guardião de todas as horas. E elas se abraçaram com muito carinho, choraram bastante. E quando ela recuperou por completo a sua memória de vidas passadas, ela lembrou-se também do diálogo que ela tinha tido antes de reencarnar. E quando a sua mentora percebeu que ela havia recuperado essa memória, ela disse, Leonarda, você passou uma encarnação inteira, mas é lamentável. Na prova da paciência, você não se desenvolveu quase nada. E ela, diante daquela revelação, ela voltou a se irritar outra vez, dizendo, como não? Eu passei por momentos difíceis na minha vida, passei pela pobreza, passei pela doença, passei pela falta de dinheiro, vários problemas, várias expiações, tive muitas provas. O que você está querendo me dizer? E a amiga calmamente voltou a lhe dizer que, embora ela tenha passado por muitas provas, ela não foi aprovada. Embora ela tenha passado por muito sofrimento, mas ela também não aproveitou, não tirou todas as lições do que esse sofrimento queria lhe proporcionar. E que nos momentos mais difíceis da vida dela, quando ela precisava, ela sempre estava ao seu lado, querendo intuir o melhor caminho, a melhor solução, mas ela, Leonarda, pela sua impaciência, pelo seu nervosismo, tornou-se surda, tornou-se cega e afastou-a do seu lado. Por isso, ela ficou sem ter a orientação, mas por causa das suas próprias reações. Porém, que ela procurasse agora, nesse instante, exercitar a paciência. E entre choros, ela ouvia a sua mentora dizer, é que você vai ter uma nova oportunidade de reencarnar. Mas, minha filha, exercite a paciência, porque agora ninguém sabe quando. Então, meus amigos, através desta pequena história, tão singela e tão resumida, nós vemos o valor que a paciência tem. Porque a paciência, ela nos agrega valores, ela nos traz a resignação necessária para que nós possamos resolver os nossos problemas. Mas não a resignação de quem se sente vítima de uma situação, de quem se sente coitadinho e fica quietinho no seu canto, esperando os dias passar. Não, não é isso. A paciência, ela nos traz a resignação de quem se coloca de uma maneira positiva diante da vida, de uma maneira corajosa para resolver e solucionar as suas provas e as suas expiações, garantindo uma vida feliz no próprio presente, na atual encarnação
e já preparando uma vida mais feliz também no futuro. E para encerrar toda essa lição que a paciência nos traz, eu gostaria de passar para vocês aqui uma curtinha mensagem de um mentor do planeta Terra, de um mentor espiritual muito importante do século passado. Ele, sem levantar a voz, fez com que o mundo o escutasse. E ele disse essa sábia mensagem: perder a paciência é perder a batalha, mas a batalha contra nós mesmos. Mahatma Gandhi. Meus amigos, eu espero que nós possamos ter um bom final de trabalho e muita paciência para a nossa vida. Que assim seja. E assim, ao recebermos, ao finalizar essa lição tão importante que nós recebemos aqui, que fala da ciência da paz, vamos agora cuidar de nós, primeiramente, Vamos fazer o nosso momento de vibração, elevando o nosso pensamento juntamente com os nossos mentores, posto que cada um de nós aqui nos encontramos ao lado deles. Eles que estão aqui para nos amparar, através do passe que nós passamos, que vocês passam a receber agora, Cada um de nós, começando do alto da cabeça, vai recebendo as energias benéficas que vão refazer cada órgão, cada ponto do nosso corpo físico e também reequilibrar o corpo espiritual. Vamos aproveitar esse momento também para conversarmos com Jesus. Vamos dizer a Ele nesse momento o que nos incomoda, o que nos preocupa nesse momento. E Ele vai nos ouvir, cada um de nós aqui, recebendo esse amparo, sendo ouvidos por Ele e recebendo também, através dos nossos mentores, todo o refazimento necessário, todo o reabastecimento para o nosso ser físico e espiritual. E tendo recebido todas as energias, que vai percorrendo todo o nosso corpo, nós vamos agora mentalizarmos os nossos lares, as nossas casas. Vamos imaginar toda a espiritualidade querida indo a cada lar nesse momento para fazer uma higienização de cada cômodo, começando pela porta de entrada. Todo o ambiente vai sendo iluminado com cores diferentes, as cores necessárias para a limpeza do ambiente. Aproveitemos também para mentalizar nossos familiares, que cada um deles também possa ser fortalecido através das energias benéficas que são levadas. Em especial, aos entes queridos que se encontram enfermos, tanto seja no campo físico, como no campo emocional. Vamos pensar, pedir também por eles, para que eles sejam fortalecidos, todos envolvidos com muitas energias da paciência que se faz tão necessária. E lembremos que o maravilhoso dessa nossa vida é que tudo pode mudar. Não vamos estacionar no pessimismo, na revolta, porque esses sentimentos são ladrões de energia. Por isso, não vamos permitir que esses ladrões nos roubem, a oportunidade do bem-estar e da companhia, da paciência, que está pronta para nos acompanhar. Vamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho,
Vamos vibrar também por tantos irmãos que se encontram tão necessitados, por terem perdido os lares, muitos perderam seus entes queridos, necessitam de todo tipo de ajuda, que eles sejam fortalecidos no bom ânimo, né? E na paciência nesse momento. Nós vamos voltando para cá, agora para a nossa casa, né, de paz e amor, vibrando também por ela, por cada trabalhador, por todos, enfim, encarnados e encarnados que aqui se encontram, para o trabalho do bem. Vamos também pedir para a espiritualidade querida que traga o medicamento dos laboratórios, né? Que possam fluidificar as nossas águas, as águas que se encontram aqui presentes em recipientes. Aqueles que não têm a água aqui presente, podem mentalizar aquela garrafa de água, aquela jarra que ficou em casa, o filtro, né? Que eles também vão receber todo o medicamento necessário, seja do laboratório espiritual, seja vindo da natureza, e também por todas as águas dos hospitais, das casas de idosos, de crianças, onde quer que se encontre aquela água necessária para ser consumida, ela há de receber a medicação necessária. E vamos também vibrar por cada nome que se encontra nas urnas ali na entrada, cada nome de encarnados e desencarnados, que necessitam também do amparo e do conforto. E nós vamos agradecendo por todas as benesses recebidas, tanto no campo do aprendizado, como no campo do refazimento energético, agradecendo de coração. Vamos assim, então, muito agradecidos, partindo para a nossa prece final. Graças a Deus. E assim, envolvidos por essas energias amoráveis, por essa palestra tão edificante, e vamos pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos guardiões, que permaneça conosco durante toda essa semana, e que possamos, Senhor da vida, trabalhar em nós mesmos a ciência da paz, a paciência, o amor, e que todos aqueles que chegarem a nós, Senhor, sintam a Tua presença, a Tua paz, as energias amoráveis que recebemos aqui, e que possa permanecer conosco durante toda essa semana, imbuídos na Tua luz, na Tua mansietude. Acompanha, Senhor, de volta aos nossos lares, abençoando-nos e protegendo durante toda essa semana, em energias de amor e de luz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos, bom retorno aos lares. E boa semana, que Jesus acompanhe a todos. Amor em Jesus.